Muito boa noite, então, todos vocês que estão aqui agora, para o nosso último dia, né, do workshop Liberte-se. 2 aulas intensas, ontem já foi bem intenso, hoje prometo que será tanto quanto, viu? Nós vamos falar sobre dependência e codependência ainda nessa aula. Ontem a gente já aprendeu o que é, né, dependência e codependência. Nós vimos que a dependência e a codependência, elas fazem parte, né, são faces da mesma moeda. Nós também vimos que elas se originam de feridas da infância. Também vimos que as duas dinâmicas promovem grande padrão de baixa autoestima. Vimos também que uma alimenta o comportamento da outra, né? Entre várias outras coisas que a gente já falou. Quem não conseguiu assistir a aula ontem ao vivo, não se esqueçam de que a aula está gravada e já está lá no grupo para você assistir, se você perdeu, tá? Fica aqui, assiste a aula de hoje ao vivo e aí depois você vai lá e assiste a primeira aula, se por acaso você não conseguiu assistir, ok? Hoje eu quero dizer para você que existe uma maneira de lidar com esse Paranauê, que é a dependência e a codependência, tá? Nessa aula eu vou mostrar para você o caminho para você se livrar disso. Assim como eu venho fazendo com os meus clientes, né, que passam por atendimento comigo, e assim como eu estou fazendo também com os alunos da primeira turma do método Despertar. Inclusive, tem mais recadinho dos alunos para vocês. Eu vou pedir para a produção colocar, por favor. Quero despertar que ele é uma jornada bem profunda dentro do nosso eu interior. E a Sheila, como professora, né, ela tem nos ajudado bastante, porque o método dela de ensino é uma forma bem prática e bem clara, né? Eu consegui ver que o meu modo de vida era totalmente disfuncional. Só que sozinha, eu jamais teria consciência do porquê que eu agia dessa forma. Na realidade, eu não entendia e nem muito menos que isso era prejudicial para mim. E através do método eu consegui enxergar muitas coisas. E faltaria tempo para me falar sobre todas elas, porque realmente foram inúmeros esclarecimentos que eu obtive através de pouco tempo de curso. Foram duas as principais ajudas em 2 áreas. Primeiro, racionalmente, o método ele me ajuda a aumentar minha consciência sobre o que eu tenho que fazer, mas principalmente sobre o como fazer. Eu me sinto muito direcionada, agora é como se eu tivesse o passo a passo para fazer as mudanças. E segundo, emocionalmente, pela primeira vez em 40 anos, eu não me sinto mais sozinha, eu não me sinto excluída da minha família. O sentimento agora é de pertencimento. Eu consigo olhar para o meu passado, eu consigo olhar para os meus pais e de verdade sentir profunda gratidão. Olá, sou Flávio Monteiro, sou cliente da Sheila Hansen, terapeuta sistêmica, sou aluno do Método Despertar. Estou passando aqui rapidinho para deixar o meu depoimento sobre como o meu tratamento, de forma geral, e o Método Despertar, o que eles têm feito de bom aqui na minha vida. A terapia sistêmica que eu faço com ela já há 1 ano e agora também no Método Despertar mudaram a minha vida em todas as áreas, todas. Minha relação comigo mesmo, com pai, com mãe, trabalho, tudo, relacionamento amoroso. Tanto é que hoje, 1 ano depois de me tratar com ela, eu deixei de ser, ainda sou cliente, né, mas já me tornei terapeuta, para vocês terem noção do nível da mudança. Então é isso, é maravilhoso e recomendo para todo mundo. Quero despertar que ele é uma jornada bem profunda dentro do nosso eu interior. Pronto, A Sheila, como professora, né, pode tirar, Flávio. Aí. Então, esses foram os recadinhos de alguns dos alunos para vocês, tá? E é assim, gente, do mesmo jeito que eu estou tentando fazer isso com eles, né? E eles estão tendo esses resultados. Hoje eu vou guiar vocês também nesses primeiros passos para sair da dependência e da codependência emocional. E no final da aula, eu vou apresentar para vocês um método simples e prático para que a dependência e a codependência não seja mais um problema na sua vida, ok? Bom, eu recebi algumas perguntinhas
sobre a aula de ontem. E aí eu vou responder aqui, tá? Antes da gente entrar no nosso conteúdo. Talvez essa pergunta que fizeram aqui seja a pergunta que vocês também estejam se fazendo, tá? Então, eu já vou responder aqui para todo mundo. Então, a primeira pergunta que me fizeram foi: ajudar a família é um dever cristão. Até que ponto é saudável ajudar? Então, gente, eu vi aqui, né, que essa pessoa, ela é cristã, ela tem, né, essa preocupação. Então, eu vou falar para você fazer uma pesquisa. Tem uma matéria num site que eu recomendo muito, tá? Para cristãos, que explica exatamente esse ponto, tá? Eu sempre indico para os clientes quando eles fazem perguntas desse tipo. Então, você vai entrar no site jw.org, você vai colocar lá, no tema de pesquisa, cuidar da família, até que ponto, tá? Essa matéria, ela é muito boa. Ela fala várias coisas, inclusive, por exemplo, sobre como você ajudar financeiramente a sua família, né? Fala sobre esse lado financeiro. Lá atrás, um texto bíblico que diz que o certo é os pais acumularem dinheiro para ajudar os filhos, e não os filhos acumularem dinheiro para ajudar os pais. E lá traz uma explicação muito interessante sobre como, até que ponto você pode ir na sua ajuda com os seus familiares. Então, se você tem essa preocupação, faz isso, faz essa pesquisa, que você vai gostar bastante do que você vai ver lá, ok? Outra pergunta que fizeram: algumas pessoas não pedem ajuda, né? A gente viu até ontem aqui que há uma dificuldade das pessoas em pedirem ajuda. Algumas pessoas não pedem ajuda. Tomar a iniciativa em ajudar é prejudicial? Sim. Isso se chama se intrometer nos assuntos dos outros, tá? O máximo que você pode fazer aqui é, com respeito, perguntar a essa pessoa: você está precisando de ajuda? Você está precisando de alguma coisa? E se a pessoa disser não, respeite a pessoa. Não fique insistindo, não fique indo atrás, não fique batendo na tecla. Ah, a pessoa, mas é que a pessoa não está pedindo, mas se a pessoa não está pedindo, então deixa ela, tá? Você só ajuda uma pessoa sem a permissão da pessoa se ela não tem mais condições de gerenciar a própria vida, num caso, por exemplo, de uma doença muito grave ou na velhice, tá bom? Os alunos do Método Despertar já estão aprendendo como fazer isso, porque lá tem um módulo que fala exatamente sobre isso, sobre como que a gente faz quando a pessoa não pede ajuda, tá? Como é que a gente ajuda se a pessoa não vir atrás da gente? Então, é bem interessante. Próxima pergunta. Existe um limite de vezes que você pode ajudar sem parecer que você quer algo em troca? Gente, percebam, ontem eu falei para vocês que não há problema em ajudar, tá? Desde que você faça isso do seu lugar. Desde que você faça isso seguindo algumas orientações que são regras básicas para ajuda, tá? Não existe um limite. O que você precisa tomar cuidado é como você ajuda, de que lugar que você ajuda e qual é a postura que você tem ao ajudar a pessoa. Como é que você se porta na hora que você está indo ajudar a pessoa. E se você está fazendo isso do seu lugar, tá? Então, são essas coisas que precisam ser avaliadas. Dito de maneira simples, tá, gente? Porque é um assunto realmente que daria para a gente falar aqui muito sobre isso, tá? Mas, para não ficar sem resposta, tá? É basicamente isso que vocês precisam saber. Ok, gente? Então, agora, a gente vai continuar aqui e começar falando, então, realmente sobre, né, o conteúdo que eu separei para vocês. A gente vai começar falando um pouquinho sobre dependência, tá? Mas, antes, eu quero saber de vocês quem fez o teste. Quem fez o teste que eu coloquei lá
no grupo para vocês identificarem. Bastante gente fez. Legal. Legal. Quero saber de vocês aqui, aí vocês, quem quiser, mantém a mãozinha levantada, quem não quiser, abaixa a mãozinha, tá bom? Quem quiser comentar, falar, fiz o teste, me surpreendi, como que eu me senti, o que que aconteceu. Se alguém quiser comentar e falar o que que achou na hora que fez o teste, deixa a mãozinha levantada, que aí eu vou chamar para você compartilhar, tá bom? Vamos lá. Eliane. Aí eu não sei se é a produção que vai ligar o seu áudio ou se é você mesmo que liga. Sou eu. Aí. Boa noite, Pode falar. gente. Todo mundo. Boa noite, Li. Tudo bem aí? Tudo ótimo. E aí, você fez o teste? Fiz o teste. Eu fiquei... Eu não sei nem a palavra que eu fiquei, porque quando eu comecei a fazer, eu imaginei que eu seria, sim, codependente, mas dependente não. E aí, tapa na cara, sei que vai doer. E eu levei um baita tapa na cara, porque eu não imaginei que eu fosse dependente. E no grau que o resultado deu. Fiquei surpresa. Surpresa. Gente, a maioria das pessoas ficam surpresas, porque na maioria das vezes a gente está no meio do vulcão e a gente não percebe as coisas que estão acontecendo. Quem está de fora percebe melhor do que quem está ali, né? Mas o teste é tipo isso, é o espelho que você precisa para identificar, né? Ok, obrigada, Gani, por você falar. Sheila, você não achou o teste? A gente vai colocar de novo, então, no grupo, tá bom? Para quem não conseguiu achar, a gente vai colocar de novo no grupo e aí você consegue fazer, tá bom? Marisa, quer falar também? Então, Isso, eu pode fiz falar. e fiquei chocada. Por quê? Porque deu grave nos dois, dependência e codependência, os dois. Aí hoje foi um dia meio... Sim, imagina. Quando você estava ouvindo a aula, você já estava se identificando antes? Ou o teste que veio e falou, não, você é mesmo? Não, ouvindo a aula. Aí, fazendo o teste, eu achei que não, né? Tá moderado, baixo, mas não, imagina, grave aqui, os dois. Grave. Ok, tá certo. E você ficou surpresa? Pouco, fiquei sim. Ok. Obrigada, viu? Imagina. A Aline perguntou aqui, a pessoa pode ser dependente e codependente ao mesmo tempo? Sim, ela pode ser dependente e codependente ao mesmo tempo, viu? Daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, vocês vão entender como é que isso funciona na prática, tá? Luciene. Boa noite, Lu. Boa noite. Então, eu já imaginava que eu fosse dependente. Até o momento eu não tinha ouvido falar do codependente. Aí ontem, durante a aula, eu fiquei assim, uai, mas tem o co e eu acho que eu sou os dois. Aí eu fui fazer o teste, os dois também deu grave. Eu falei assim, tô lascada. Eu fiquei muito assustada. Muito assustada. Assustada. Agora. E aí eu percebi hoje, diante de uma situação, eu automaticamente eu precisava falar não para a pessoa e eu estava me justificando, morrendo de medo do que a pessoa ia pensar. Aí a hora que eu estava escrevendo assim, eu falei assim, ó, a codependência, dependência aí. Já se pegou no pulo. Ai, gente, eu amo quando você se pega no pulo. É ótimo. Tá certo. Obrigada, Lu, por você ter falado sua experiência. A Kátia Santos agora. Boa noite, Kátia. Boa noite. Bom, eu assisti a aula hoje e
né? Durante a aula toda eu achei que eu era codependente, mas quando eu fui fazer o teste, aí veio... na verdade, eu ficava na dúvida, codependente, dependente. Mas aí quando eu fui fazer o teste, eu vi que os dois de grave. Aí eu, lascou. Os dois? Os dois. E os dois deu na maior intensidade? Uhum. E como é que você se sentiu quando você descobriu essa triste realidade? Ter a certeza de que você realmente precisa de ajuda. Uhum. Sim. Foi ali aquele... Você tem que fazer... Alguma coisa. Alguma coisa. O negócio está feio. Uhum. É um acordar para a realidade mesmo, né? Obrigada, Kátia, por você ter falado sua experiência. Bianca e Cris, a dose dupla que eu amo. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Sheila, eu fui fazer aqui o teste, eu já sabia que eu tinha dependência, mas assim, não no nível grave, né? Que deu enraizado e grave. Uhum. E codependência eu também tenho um pouco. Sim. E aí eu fiquei chocada, né? Uhum. No seu caso, então, teve mais dependência do que codependência? Sim. Ah, tá. Sim. Ok. Uhum. E foi choque? Foi. Eu falei assim pra minha mãe, não devia nem ter mexido. E você, Cris, você chegou a fazer? Gente, eu fiz, deu igual os números. Empatou. Tá. Empatou. Só que eu me surpreendi porque eu comentando aqui com a Bianca, eu falei assim, eu sou mais codependente. Uhum. E ela também concordava, mas quando eu fiz e deu igual, eu fiquei assim surpresa. Eu falei, gente, eu sou dependente assim? E aí, só que tá aqui, relativamente grave, não é nem um pouquinho. Meu Deus. Sim. É um choque, né, pra gente, Sim. né? Uhum. Tá certo. Obrigada, viu, por vocês terem falado aqui pra gente. Olha só, a gente agradece. Nada. Pensa no seguinte, né? A gente só consegue resolver alguma coisa na nossa vida quando a gente sabe exatamente onde a gente está, né? A gente precisa saber o ponto de partida, de onde a gente deve ir, né? Enquanto a gente não sabe onde a gente está, a gente não consegue saber para onde a gente pode ir. Por isso que o teste é importante, né? Mas vamos lá. Eu quero falar para vocês, então, como a gente pode, então, sair dessa codependência, tá? A gente vai começar pela dependência hoje. Ontem foi pela codependência, mas hoje a gente vai começar pela dependência, tá? Eu quero que você entenda que é muito fácil nós cairmos na cilada de, em vez de eliminar a dependência, a gente cai na cilada de alimentar a nossa dependência e fazer ela piorar ainda mais, tá? Mas, qual que é a boa notícia? A boa notícia é, se você consegue alimentar a sua dependência, existe um caminho também para você conseguir fazer ela morrer de fome, né? E é isso que a gente vai descobrir aqui, a gente vai entender melhor. Qual que vocês acham que é a coisa que mais assusta uma pessoa que tem dependência emocional? A gente já falou isso na aula de ontem. É se sentir sozinho, é sentir solidão. Então, como nós já aprendemos ontem, as pessoas que são dependentes, elas morrem de medo de serem abandonadas, elas morrem de medo de se verem sozinhas e solitárias, e por causa disso, elas tentam a todo custo se livrar daquela dor, né? E aí elas vão usando algumas estratégias para se livrar dessa dor que elas aprendem desde a infância, ok? No caso de quem é dependente, o adulto cresce e se torna filho da criança, tá? Sua criança, que é sua criança interna, é quem vai comandar a situação aí na sua vida.
O problema é que a sua criança interior, essa criança que vive aí dentro de você, ela é ferida, tá? E não é só a sua criança interior que é ferida. A minha também é ferida, a de todo mundo é ferida, tá? Ainda mais se nós pensarmos, né, num bebê de 2 ou 3 anos de idade que depende de tudo para tudo. Ela precisa de outra pessoa porque senão ela não consegue sobreviver. E por que eu estou trazendo de novo a mente de vocês, refrescando tudo isso de novo para vocês agora? Para que você entenda que quando crianças, nós vamos desenvolvendo alguns mecanismos para tentar administrar a solidão, tá? E manter sempre alguma pessoa por perto. Mais tarde, esses mecanismos, eles se repetem e nós identificamos como dependência emocional. E acabam alimentando essa dependência emocional. Então, a gente vai falar aqui sobre alguns mecanismos que você aprendeu lá na infância, tá? Para não ficar sozinha, e que você traz para o seu dia a dia hoje, para se livrar dessa solidão, ok? A gente vai falar sobre um por um, e aí, nessa hora em que eu vou dizendo para você sobre cada mecanismo de sobrevivência que você desenvolveu, eu também vou trazer como é que você combate isso, ok? São alguns passos para você combater esse mecanismo que você aprendeu lá na infância, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro mecanismo que o bebê usa para não se sentir tão perdido e solitário é o choro, né? Primeira coisa que a criança aprende a fazer é chorar. Mas nem sempre a criança chora e ela consegue ser atendida no mesmo instante, na mesma hora. Então, o que ela faz? A criança, ela arranja o que tecnicamente a gente chama de objeto transicional. É um objeto que ajuda a criança a esperar enquanto a mamãe não vem. Esse objeto, gente, pode ser um ursinho de pelúcia, uma cobertinha, sabe o cheirinho, né? O cheirinho que o pessoal tem. Pode ser o dedo, muitas crianças chupam o dedo. Outras pessoas usam algum objeto que tenha o cheirinho da mãe, né? Quem aqui já usou esses objetos quando era criança? Que tinham alguma cobertinha, alguma coisinha assim? Olha lá. O pessoal tá dizendo que tem, que tinha, né? Se lembra? Isso, gente, a gente chama de objeto transicional. E tudo isso vai consolando o bebê enquanto o papai ou a mamãe não vem, do medo da solidão. Ok, Sheila, e como é que isso pode me ajudar na minha dependência emocional, né? Pois bem, quando você cresce, você continua usando essa mesma estratégia para alimentar a sua dependência emocional. Você usa objetos transicionais. É como se você ficasse tentando achar alguma coisa para te distrair, para te consolar, para que você não se sinta sozinho. Comida é um dos exemplos, tá? Boto comida para dentro porque assim eu me distraio, ok? Um outro exemplo, por exemplo, celular. Você fica ligando para as pessoas, mandando mensagem para as pessoas não estão nem aí para você e você continua lá indo atrás da pessoa. Se a pessoa não responde tua mensagem, se a pessoa não te atende, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, tá errado, a pessoa não retorna a ligação, ai, o mundo acabou. Você já acha que você fez alguma coisa de errado para a pessoa, que a pessoa não gosta mais de você, que você não é mais importante para aquela pessoa. Começa a vir aí um monte de paranoia. Para com isso, viu, gente? Para com isso. Esse tipo de pensamento a gente até entende no bebê, né? Que tá lá sozinho. Mas quando a gente se torna adulto, isso aí, dependência emocional. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para combater e fazer essa dependência morrer de fome? Você precisa começar a treinar o seu cérebro e mostrar para o seu cérebro que você cresceu. Você não é mais uma criança. Você pode sair do berço, entre aspas, né? Você pode sair.
Você não precisa de uma pessoa perto de você o tempo todo para te validar, para te estar perto de você, para responder suas mensagens. É ou não é, gente? Faz sentido ou não faz? É, né? Então, perceba, você pode sair de casa sozinha. Você pode procurar uma outra amiga. Se aquela não te respondeu, se aquela não está te dando bola, procura outra amiga para ir no cinema com você. Você pode largar teu marido e teu filho assistindo futebol na quarta-feira e ir para o shopping com as suas amigas. Você pode ir assistir uma peça de teatro. Você pode ir sozinha resolver os problemas do banco. Você pode pegar um avião e viajar sozinho se você quiser. Sei lá, qualquer coisa. Você não precisa de uma pessoa e nem ficar se distraindo com coisinhas. Você pode cuidar da sua necessidade você mesma, sem a presença da pessoa ao seu lado. Por isso, não repita essa estratégia, tá? Essa repetição de um comportamento que é infantil, porque todo mundo aqui já é adulto. Eu não estou vendo ninguém aqui que seja criança, tá? Esse, primeira coisa. Vamos para a segunda, que é uma outra estratégia. A estratégia da expectativa ou da esperança. A criança, ela fica naquela expectativa de qualquer barulho, de qualquer movimento, porque quando ela percebe um barulho ou um movimento, ela fala, opa, tem gente chegando aí. Papai tá vindo, mamãe tá chegando. Ai, já começa a ficar ansiosa. Ai, vai vir, vai entrar pela porta, vai chegar. Né? Crianças, por exemplo, que têm os pais separados, eles vivem numa eterna esperança, procurando um sinal, alguma coisa que crie uma expectativa de que eles vão voltar a ficar juntos, de que tudo vai ser como era antes. Criando aquelas expectativas, se apegam a qualquer sinal, a qualquer barulho, a qualquer evidência de que tudo vai voltar a ser como deve ser. Aí, o que o bebezão adulto faz? A mesma coisa. Aí, se você é dependente, muito provavelmente, você, nos teus relacionamentos amorosos, profissionais, familiares ou com os amigos, você fica recebendo algumas migalhas na esperança de que daqui a pouco vai resolver, daqui a pouco vai melhorar. Sabe aquela expectativa de que daqui a pouco vai voltar a ser tudo como era antes? A pessoa não tá nem aí para você, ela não te liga, ela não se preocupa, não tira tempo para você, não te dá valor, mas aí ela te manda uma figurinha no WhatsApp. Aí o que você pensa? Ah, agora vai. Agora as coisas vão mudar. Gente, recentemente eu atendi uma moça que tinha forte dependência emocional. E ela estava apaixonada por um cara que estava enrolando ela há mais ou menos uns 4 anos. Só que ele fazia isso. Ele vinha de tempos em tempos e jogava uma migalha. E sumia. Daqui a pouco ele ia lá, jogava outra migalha. E sumia. E ela já estava mais ou menos por uns 4 anos se esbaldando das migalhas desse rapaz. Isso é vida? Isso é vida? A pessoa começa a ter esperança. E a esperança faz você se tornar refém de situações e de relacionamentos que não te fazem bem. A tua vida não anda. Você fica ali naquela esperança, naquela expectativa, e você não vai para frente, não te faz bem. Não te faz bem porque você cria uma expectativa e a cada ação boa que a pessoa faz, você cria uma expectativa. Só que aí, quando essa expectativa não é suprida, você volta a se sentir um lixo de novo. Então não dá. Não dá para ficar nesse negócio de um dia vai melhorar. Vai. Não é assim, tá? Terceiro mecanismo. Aliás, antes de falar do terceiro mecanismo, como é que você combate, né? Como é que você combate essa expectativa, essa esperança? Para de esperar. Você não precisa esperar
que as circunstâncias mudem. Você não é mais uma criança que tinha que ficar só escutando as coisas, porque você não podia agir massivamente para resolver. Você tinha que esperar pelos outros. Agora você não precisa mais esperar. Você pode estabelecer diálogos e acordos claros nas relações que você tem, com os amigos, com o marido, com a esposa, com o chefe. Ó, isso aqui não me faz bem. Isso aqui tá legal. Isso aqui não tá legal. Isso aqui eu não vou admitir. Eu preciso disso aqui. Tá faltando isso daqui. Isso aqui é importante para mim. Eu mereço isso aqui e não tá correspondendo. Ou a gente vai arrumar um caminho para resolver isso aqui. Ou, ó, para de esperar. Anotem isso, gente, que eu vou falar agora. Não espere nada dos outros. Nem da gente a gente pode esperar muita coisa. Às vezes a gente quer ser perfeitona, né? Quer fazer tudo dar certo. Nem da gente a gente pode esperar muita coisa. Que dirá do outro? Não espera nada do outro. Toma o controle da sua vida. Não coloca na mão de outra pessoa a responsabilidade pelo teu bem-estar. Isso é difícil, gente? Tomar o controle da própria vida é difícil? Sim ou não? Seria mais fácil se vocês tivessem alguém que já passou por isso e conseguiu superar, orientando você nessa jornada de colocar limite, de saber como agir. Se vocês concordam que seria mais fácil ter a ajuda de alguém, levanta a mão para eu ver. É muito mais fácil. É muito mais fácil quando a gente tem ajuda, né? E mais tarde eu vou contar para vocês como foi para mim, porque eu já passei por isso. Eu tive que passar por esse processo, só que eu tive que passar por esse processo sozinha. Só que vocês não precisam passar pelo processo sozinho, tá? Vocês podem ter apoio de comunidade para que esse processo ele seja mais efetivo, tá bom? Mas vamos passar para o próximo mecanismo. Quero falar para vocês sobre o terceiro mecanismo agora. Uma outra forma de alimentar a dependência emocional é fingindo que o problema não existe ou que ele não é tão grave assim, tá? Eu vejo inúmeras pessoas que eu conheço completamente dependentes emocionalmente e fingem que esse apego que elas têm é natural. Elas dizem assim, isso não é dependência, isso é amor. Eu amo a minha família. Isso é amor, não é dependência, tá? Aí, essas pessoas, elas não buscam ajuda, né? Ou algumas até buscam ajuda. Só que ao primeiro sinal, ao primeiro contato que elas têm com a dor, com o sofrimento, elas desistem. Gente, pode ter certeza que tem muita gente que talvez tenha feito o teste ontem e nem quis entrar na aula hoje. Porque, assim, descobrir que o negócio tá feio, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui porque eu não vou ficar ouvindo isso aqui, não. Entende? Então, vai doer, mas você não pode desistir. São vários fatores que podem estar por trás da sua dependência. Pode ser trauma infantil, pode ser abandono, pode ser excesso de controle dos pais, pode ser padrões infantilizados que você veio repetindo durante toda a sua vida. Ai, Sheila, mas dói demais, eu não aguento. É verdade, ninguém disse que não dói não, viu, gente? Mas esse desconforto é o que vai fazer você nascer para uma vida nova. Você passou por um desconforto tão grande na sua vida e você era um tiquinho de gente desse tamanho, sabe quando foi? Quando você saiu da barriga da sua mãe. Ou você pensa que foi uma situação maravilhosa sair da barriga da sua mãe. Estava lá no quentinho, protegido, tudo ok. De repente, você tem que passar por um buraco que você não sabe o que tem lá de trás, lá depois daquilo. Um negócio apertado, um negócio escuro. Quando você sai, alguém corta, você tem que respirar e você nunca fez isso sozinho. Você acha que isso foi gostoso? Não, gente, isso foi dolorido. E olha a idade que você tinha.
Então, é assim, para a gente nascer para uma nova vida, para a gente começar uma nova vida, uma nova etapa da nossa vida, a gente passa por desconfortos. Só que aí a gente nasce de novo. A gente começa a viver outras coisas que a gente nem sabia que tinha possibilidade de viver. É o autoconhecimento que vai fazer você se libertar do sofrimento e que vai te dar condições de viver uma vida melhor. Ok? Faz sentido? Ok. Vamos falar agora da quarta e última. Um último mecanismo no caso da dependência, tá? Uma última forma de alimentar a dependência emocional, aliás, uma forma para você parar de alimentar, né, a sua dependência emocional, é mudar as interpretações que você faz e que você dá às coisas e às situações que acontecem na sua vida. Quando você é criança, tudo é um drama, né? Acabou o desenho. Nossa, Deus do céu. É um absurdo, né? Acabou o último pedaço de chocolate. Acabou a última bolacha do pacote. Meu Deus do céu, acabou a minha vida. É um drama, não é assim? Pois é. Combata isso na sua vida adulta. Não faça isso. Sair da casa dos pais. Ai, Sheila, mas pelo amor de Deus, é difícil demais para mim. Como é que eu saio da casa dos meus pais? Eu não casei ainda. O que que meu pai, como é que vai ficar meu pai e minha mãe? Onde que eu vou morar? Sabe assim, faz um drama daquilo. Terminar um relacionamento. Ai, meu Deus do céu, eu sinto que eu vou morrer sem aquela pessoa. Ou mudar de cidade. Ai, minha vida não faz mais sentido porque deixei tudo para trás, os meus amigos. Para com isso. Para com isso, né? Não vai ser o fim da sua vida. Não vai ser o fim da sua vida. Você não vai morrer por causa disso. Ninguém é a razão da sua existência. Continuar na dependência só vai te deixar num lugar vulnerável a abusos. E é abuso de todo tipo, tá? Dependência emocional e financeira, por exemplo, pode colocar em situações de profunda humilhação. Você perde o controle da sua vida. Chega disso. Você é responsável pela sua vida e você é a pessoa mais importante na sua vida. Aqui na Terra, pelo menos, né? Pensa bem. Se você for embora, ou alguma outra pessoa for embora, ou se alguém muito importante para você vier a falecer, porque a gente não tem controle sobre isso, a pessoa mais importante da sua vida vai continuar com você, se você for a pessoa mais importante. Você nunca vai estar sozinha, independente se as pessoas se afastarem ou falecerem. Você não vai estar sozinha. Começa a olhar para a sua vida com lentes de amor próprio, de autoestima, olhando para você como uma pessoa que preza a sua própria companhia. Ok? Muito bom. Então, vamos falar de codependência agora? A gente falou sobre dependência, 4 passos. E olha só, gente, eu vou trazer um passo extra, tá? Eu falei que seriam 10 passos, 4 da dependência, um pouquinho mais da codependência, mas eu vou trazer um passo bônus, só que eu vou deixar só para o finalzinho da aula, tá? Vai ter que ficar até o final. Só quem ficar até o final vai ver um passo muito importante, tá? Para se livrar tanto de dependência quanto de codependência. Vamos então passar para o codependência. Gente, eu não estou conseguindo ler as mensagens, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca no suporte, e-mail de suporte, que eu respondo vocês depois, tá bom? Eu respondo um por um. Vamos lá, codependência. Como é que você dá um chega para lá nesse Paranauê? Gente, importante de falar aqui que quando a gente está falando de dependência e de codependência, a gente está falando sobre recuperação, tá? Sabe quando o dependente químico ou o alcoólico, ele fala só por hoje?
é basicamente a mesma coisa, tá? É um processo contínuo de autopercepção para você conseguir enxergar quando é que você está entrando numa situação de uma dinâmica de dependência ou codependência. É o pegar no pulo, que a gente falou mais cedo aqui com a Lu, tá? Apesar de ser uma recuperação, você consegue viver, se você estiver bem, se você tiver as ferramentas corretas para usar, você vive tranquilamente, tá? Você pode ter uma vida normal, sem estresse, ok? Mas você precisa ter autopercepção, você precisa ter atenção a você e às situações que se apresentam, tá? E já que a gente está falando sobre atenção, eu vou trazer para vocês, então, 6 coisas das quais vocês precisam estar atentos. Gente, isso aqui vai fazer diferença, assim, na vida de vocês? Sem tamanho. Prestem atenção nesses 6 pontos para vocês colocarem em prática. De hoje, tá? Daqui para frente. Primeiro, cuidado com a sensação de obrigação de resolver as coisas dos outros. Sabe aquela frase? Eu tenho que. Eu sou obrigada. Fazer o quê? Eu sou obrigada. Cuidado. Pega essas 2 frases, eu tenho que, e fazer o quê? Eu sou obrigada. Coloca no seu celular, assim, ó, na tela, para você não esquecer. Você não tem que nada. Você não é obrigada a nada. Pergunte-se, o que será que eu faria com o meu tempo se eu não estivesse cuidando desse assunto que é de outra pessoa? Sempre traz a obrigação para você mesma. Dica aqui, ó, valiosa. Faça uma lista de emergência. O que é a lista de emergência? A lista de emergência é você pegar um papel, pegar uma caneta e colocar lá ações para você fazer com você mesma. Faz uma lista de emergência. E toda vez que você sentir, fazer o quê? Eu sou obrigada a fazer isso pela pessoa. Eu tenho que fazer aquilo. Pega a lista de emergência. Olha lá. Em vez de fazer isso, em vez de fazer isso aqui, que eu acho que eu tenho obrigação de fazer para a pessoa, eu vou fazer isso aqui para mim. E abstrai a mente, vai fazer outra coisa. Entendeu? Tenha essa lista. Porque a obrigação que você tem é cuidar de você. Você precisa se fortalecer para depois você conseguir ajudar outra pessoa. É a historinha lá do avião, gente. Cai a máscara, você coloca primeiro em você, depois você coloca no outro. Percebe? Todos nós estamos enfrentando um leão. Não pense que você tem menos problema. Todo mundo tem problema. É lógico que tem algumas pessoas que têm problemas mais graves, né? Mas às vezes esses problemas graves estão até fora da sua mão de poder ajudar. Aí, às vezes, você está lá ajudando, sendo que tinha uma outra pessoa que é mais competente para ajudar aquela pessoa, ela fala assim, não vou lá não, porque fulano já está lá. Então, entendam isso. Cuidado com essa sensação de obrigação, ok? Segundo ponto. Perceba o tamanho da sua necessidade de controle. O segundo ponto, perceba o tamanho da sua necessidade de controle. Se faça essa pergunta. Esse assunto é meu? Esse assunto é da outra pessoa? Ou esse assunto é de Deus? Porque tem coisa que tem que ficar só na mão de Deus. Tem coisas que... Vou dar exemplo. Exemplo 1. Imagine que a sua mãe é viúva, ela adoeceu, e por ser muito idosa, ela não consegue ir no hospital sozinha. Ela é viúva, idosa, precisa ir para o hospital e não consegue ir sozinha. É obrigação sua, como filha, como filho, de ir com ela nesse hospital, ou no mínimo arranjar alguém para levar ela para o hospital. Obrigação tua. Isso é assunto teu, que é filho, que é filha. Exemplo 2. A sua mãe, que não é viúva, que tem um marido, que inclusive é o seu pai, adoeceu. Mas ela tem condições de ir no hospital, na companhia do seu pai, marido dela,
Ou até de ir sozinha. Ela consegue ir. Ela consegue ir. Essa é uma questão de quem? Então, é uma questão dela. Se você puder ir com ela, ok, você vai. Mas se você não puder, se você tiver um outro compromisso, ela vai ter que se virar. Ela pode ir sozinha ou ela pode ir com o marido dela. Essa não é uma questão sua, é uma questão dela. Outro exemplo. A sua mãe, ela adoeceu. E ela não entendeu os seus motivos para você não levar ela no hospital. Ela não entendeu. E ela tá sem falar com você. Ficou chateada, ficou triste, ficou magoada, tá te dando um gelo. Porque você não ajudou. De novo, ela não é viúva. Ela tem o marido dela. Mas ela queria você. E você falou não. Quem é que vai ajudar a sua mãe a lidar com isso? É você? Não. Você vai ter que deixar isso na mão de Deus. Paciência. Se ela não entendeu que a sua filha também estava doente, que ou você levava a sua filha ou você levava a sua mãe no médico. Paciência, se ela não entendeu que você tinha uma entrevista de emprego e que ou você ia na entrevista de emprego ou você ia com ela no hospital. Deixa na mão de Deus. Tem coisa, gente, que a gente pode controlar. Tem coisa que é assunto da outra pessoa e tem coisa que é só Deus que pode resolver. Então, cuidado com a necessidade de controle. Fez sentido para vocês? Muito bom, muito bom. Luciene, no caso de quem é viúvo, sim. Mas no segundo e no terceiro exemplo, eu estou falando de uma mulher que não é viúva, que tem um marido, que inclusive pode ser o teu pai, tá? No segundo e no terceiro exemplo. Se é viúva, tá doente, precisa ir para o hospital, obrigação do filho, obrigação da filha, ok? Vamos lá, gente. Terceiro ponto. Terceiro ponto, muito importante, que você precisa ficar atento. Cuidado para não abandonar a sua criança. Gente, se a gente identificou desde ontem que a raiz do problema está na nossa infância, deixar a nossa criança interna, sem acolhimento, sem orientação, sem segurança, vai fazer com que ela reviva os seus medos todo santo dia. Quem aqui já passou pela situação de acordar bem, acordar de boa, de repente, do nada, começa a se sentir mal, começa a dar umas coisas ruins, começa a ficar triste do nada, tava bem na hora que acordei, do nada, o negócio ficou ruim. Quem aqui já passou por isso? Olha as mãozinhas levantando. Tava de boa, do nada, me deu um troço ruim, comecei a me sentir mal. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Por que que isso acontece? Isso acontece, gente, porque a tua criança interior acessou uma lembrança que está no seu inconsciente. Lembra que a gente falou do inconsciente ontem, do iceberg? Que fica lá debaixo da água, que a gente não vê, o tamanhão do trambolho que está lá guardado? Então, a tua criança teve acesso a alguma coisa que estava aqui, ó. Você não consegue lembrar, você não consegue pensar. Você fala, meu Deus, por que que eu tô assim? Do nada, não foi do nada. Ela acessou alguma lembrança daqui de baixo, ó, do inconsciente. E aí ela tá lá sofrendo. E aí você começa a se sentir mal, começa a se sentir estranha. Agora você pensa, gente, tem gente que nem sabe que existe uma criança interior dentro de si. Pensa, como é que cuida? Se a pessoa nem sabe que tem, ou se a pessoa até sabe que tem. Eu sei que eu tenho uma criança interna, eu sei que eu tenho uma criança interior, mas não sei como é que eu faço para cuidar dela, não. Eu não sei como que eu faço para resolver. Eu não sei como é que eu faço para acolher essa criança que eu não sei onde está. Aí fica difícil, né? Então, entenda, aprenda a como cuidar da sua criança interior e esteja perto dela. Não abandone essa criança, ok? Próximo passo. Cuidado para não viver
a vida alheia, tá? Viva a sua vida. Ocupe-se de você. Lembra da lista de emergência? Faz essa listinha de coisas que você pode fazer com você mesma e se programa para realizar os itens dessa lista tantas e quantas vezes você conseguir, mensalmente. Pega o seu dinheiro, separa X tanto do seu salário todo mês para você usar com você. Se ama, cuida do seu corpo, faz um exercício. Tenha carinho pelo seu corpo, toma um banho mais gostoso, passa uns cremes para não ficar toda saindo casquinha. Sabe? Cuida de você, porque o corpo da gente é o que vai fazer a gente conseguir realizar os sonhos que a gente quer realizar, correr quando precisar correr. Aí tem gente que não consegue nem subir e descer uma escada. Você vai precisar correr um dia, sabia? E aí como é que vai ser? Cuida de você, cuida do seu corpo, da sua saúde, tá? Muito importante. Próximo passo, importante também. Cuidado com a falta de ambição. Tenha objetivos de vida pessoais e únicos. Gente, entendam bem isso aqui, viu? Ambição é diferente de ganância, tá? Ambição, aqui eu falo ambição no sentido de ser sinônimo de você ter sonhos, de você querer algo para a sua vida. Sonhos, alavanca a nossa vida. Não dá para viver a vida por viver. Acordo, como, durmo. Acordo, como, durmo. Você precisa ter clareza do que você quer ter e do que você quer ser a curto, médio e longo prazo. Não se contente com uma vida medíocre. E o que é uma vida medíocre? É uma vida mediana. Se você tem, presta atenção nessa frase aqui, Deixa entrar na cabeça de vocês. Se você tem condições, prestem atenção, se você tem condições de crescer em todos os aspectos da sua vida, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, materialmente, todos os sentidos. Se você tem condições de crescer, sem deixar de lado o que é importante para você, não deixe de fazer isso. Coloque metas de curto, de médio e de longo prazo. Eu vou conseguir ser essa pessoa. Eu vou conseguir ter isso, isso e isso. Tenha esse sonho, essa vontade de viver coisas. Pessoa que fica parada, assistindo televisão, dormindo, dentro de casa, que não faz nada, sobrevive. Não vive na realidade, tá? Ela vai passando os dias, vai passando os dias. Gente, eu já atendi alguns idosos que dá dó de falar assim, passou a minha vida e eu não fiz nada. Só que aí agora já tá idoso. Não tem mais vigor físico, não tem mais tempo para fazer coisas que a gente aqui dá tempo de fazer, tá? Então, tenha isso em mente. Por último, não deixe a sua espiritualidade em último plano. É muito importante você estar conectado com Deus, ok? É o que vai ajudar você a se sentir completamente completo. Essa conexão é o que nos fortalece e que nos estimula, nos preenche de uma forma que não existe técnica no mundo, não existe abordagem no mundo que vai fazer, tá? E espiritualidade é, sim, um dos pilares que você precisa ter, quer você aceite isso, quer você não aceite isso. Mas entenda, uma coisa não anula a outra, ok? Nós temos alguns pilares. Tem o pilar físico, o pilar emocional, o pilar sistêmico, o pilar espiritual. Não adianta você cuidar só de um pilar e achar que todos os outros estão tudo ok. Eu vou cuidar só da minha saúde física, que aí eu vou ficar fortona, vou ficar fortão, vou viver a vida e não pensar nas outras coisas.
Ah, eu vou cuidar da minha espiritualidade e não vou cuidar do meu emocional. Não, gente, não é assim. Uma coisa não anula a outra. Se você achar que cuidar de um ou dois dos pilares vão fazer com que você fique bem, tenha absoluta certeza. Está fadado ao fracasso. A gente tem que observar todos os pilares da nossa vida, não negligenciar nenhum deles. E se a gente souber comprar tempo, a gente consegue cuidar de todos eles. Ok? Aí, assim, deixa eu beber uma água aqui. Conta para mim, fez sentido para vocês os 6 pontos para sair da codependência? Não são coisas, gente, que a gente consegue aplicar a partir de hoje. Não é coisa difícil demais. É coisa simples, não é verdade? Pois é. Lembra que lá no início eu falei para vocês que se vocês tivessem o apoio de uma comunidade com orientação profissional, seria mais fácil de vocês continuarem esse processo além desses 10 passos do que ficar fazendo sozinho? Então, vou pedir para vocês agora licença, tá? Vou pedir licença para vocês aqui nesse momento da aula para apresentar para vocês a evolução do método Despertar. Esse método, gente, é um passo a passo simples e prático que eu criei para te ajudar a se livrar de uma vez por todas da dependência e da codependência emocional por meio da abordagem sistêmica, tá bom? E talvez você já venha perguntar, pronto, a Sheila já vem vender curso, já vem falar de terapia e não sei o quê, que vai prometer, que vai me ajudar, que vai isso. Mas, gente, assim, se tem uma coisa que é um valor e um princípio muito forte para mim, é a verdade, né? Eu jamais viria aqui para ficar vomitando mentiras para vocês. Se eu não tivesse vivido na minha própria vida a transformação que eu vivi, e se eu não tivesse visto nas pessoas, né, nos alunos do meu método, nos clientes que eu atendo, as transformações que eles viveram, eu não estaria aqui para falar essas coisas para vocês. Inclusive, quem aqui for minha aluna ou já foi cliente meu, já passou por um atendimento comigo e conheceu a abordagem sistêmica e acha que tinha uma vida antes da abordagem sistêmica e que tem uma vida completamente diferente depois da abordagem sistêmica. Se você já passou por atendimento comigo ou é aluno, levanta a mão aqui para a gente ver. Olha aí, gente. Olha aí quantas pessoas já conhecem a abordagem sistêmica. Aqui a gente tem aluno, aqui a gente tem alguns clientes que já passaram comigo, né? Que conheceram as ferramentas, que entenderam qual o poder de usar a abordagem sistêmica na vida, né? Então, eu já fui essa pessoa que sentiu que a vida era uma e a vida se transformou outra. Eu já fui aí, como cada um de vocês. Eu vou contar um pouquinho, né, sobre a minha história agora para vocês. Algumas pessoas já conhecem, outras ainda não. O fato é que, assim, eu sou uma pessoa... Ô, gente, se eu me emocionar, vocês me perdoam, viu? Mas quando a gente fala da gente, né, eu sou oralzinha, aí pode ser que eu me emocione. Mas vamos lá. Eu sou uma pessoa muito abençoada da família que eu vim, sabe? Da criação que eu tive, dos pais que eu tive. Os meus pais, eles são maravilhosos, eles são os melhores pais que eu poderia ter tido. Mas, como nem tudo é perfeito, os meus pais, eles adoeceram, né? Desde muito novinha, eu cresci convivendo com as doenças dos meus pais. A minha mãe tinha sérios problemas emocionais e o meu pai, sérios problemas físicos, tá? E desde muito nova,
eu construí uma ideia na minha cabeça que o bem-estar do meu pai e da minha mãe era responsabilidade minha. Por o devido amor que eu sentia, a loucura que eu sentia de amor por eles, fazia com que eu pensasse que, para que eles ficassem bem, eu tinha essa responsabilidade. E aí que eu me tornei a salvadorazinha aqui, que vos falo. Uma codependente de carteirinha. Eu acreditava que eu era emocionalmente responsável pela saúde deles. Eu sabia que muita coisa não estava no meu controle, nas minhas mãos, né? Eu não conseguia fazer, por exemplo, eu não conseguia comprar remédios, eu era uma criança, não tinha dinheiro, né? Eu não podia evitar ou impedir que a minha mãe desmaiasse. Eu não podia evitar ou impedir que meu pai fosse mais uma vez internado no hospital. Essas coisas estavam fora do meu controle, eu sabia disso. Mas eu sabia que se eu desse o meu melhor, se eu fizesse o meu máximo, eu conseguia tornar o desafio das doenças que eles tinham mais leve para eles. Então, o que eu fazia? Eu vigiava as conversas que a minha mãe tinha, para ver se ela não andava conversando coisas negativas demais, triste demais. Se alguém via com fotos de pessoas antigas, eu já, não mostra, porque eu queria, sabe, eu queria controlar, eu queria, não, minha mãe não pode ficar triste. Eu fazia tudo que eu podia dentro de casa, o tanto quanto eu podia para ajudar, para poupar eles de preocupação, de sofrimento. Eu escondi muitas das dificuldades que eu passei, dos abusos que eu sofri. Eu não contava, porque na minha cabeça eles já tinham muitos problemas e eu não podia trazer mais um problema, mais um assunto para eles se preocuparem, mais um assunto para eles ficarem chateados, né? E como a gente vive dentro de casa, tudo que a gente vive dentro de casa, a gente vai para o mundo e a gente faz com o povo também, né? A gente aprende o padrão e a gente repete. E eu comecei a agir assim com as pessoas. Eu comecei a achar que o bem-estar das pessoas também era responsabilidade minha. Então, eu me transformei numa boazinha, né? Na boazinha que não sabia dizer não sabia colocar limite, morria de medo de desagradar as pessoas, colocava as vontades das pessoas na frente de tudo, eu ficava com o que sobrava, né? E muitas vezes o tempo que sobrava, eu usava dormindo. Eu dormia muito, gente. Eu dormia muito. Meus pais estão aqui. Eles sabem. Dormia às vezes a tarde inteira. Porque eu nem sabia por que eu dormia tanto. Depois, com a terapia, né, eu vim entender que o meu sono era a falta de energia. Porque eu lidava com algumas coisas que eu não sabia lidar. Eu gastava muita energia com coisas que eu não sabia lidar. E aí eu acabava ficando doente, né? Vivia com dor, vivia doente, tomando remédio, desde muito pequenininha. Mas aí eu cresci, né? A gente não é criança para sempre. Eu fui crescendo e aí eu me apaixonei por um codependente também. Olha, gente, onde que eu fui me enfiar? Vê se eu posso com um negócio desse. Eu me apaixonei por um salvadorzinho também. E o codependente, desses aí que sai na rua e não pode ver velhinho, que fica com dó, é meu marido. E ele olhou para mim e ele prometeu que ia cuidar de mim. Aí era tudo que eu precisava, né? Aí, quando eu comecei esse relacionamento com o Marcos, que hoje é meu marido, eu entrei na dinâmica da dependência. Eu era codependente com a minha família, com os meus amigos, mas com o meu marido, eu me tornei dependente. E aí, o que aconteceu? Eu parei de trabalhar na primeira oportunidade que me apareceu, eu parei de trabalhar, eu me tornei 100% dependente financeiramente dele. E eu cobrava dele, gente, toda e qualquer atenção. Eu não suportava ficar sozinha dentro de casa. Ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, saía de casa muito cedo, voltava para casa muito tarde. E se
se ele demorasse 5 minutos para chegar da hora que eu estava acostumada, eu já virava um bicho dentro de casa. Porque eu não suportava ficar nem 1 minuto a mais sem a presença dele. E ai dele, se ele tirasse a noite depois do trabalho para ir fazer uma academia, para, sei lá, reunir com os amigos, para jogar a conversa fora. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Você não é solteiro, você é casado, sabia? Era isso que eu falava. Botava uma pressão em cima dele, do tipo, você tem que... Olha, a Andrea disse que eu tô contando a história dela. Tamo junto, minha amiga. Tamo junto. Era isso que eu fazia. Eu ficava no pé dele, ó, o tempo dele todo. Meu amor, eu sei que você tá assistindo a aula. Sinto muito, viu? Sinto muito pelas coisas que eu fazia. Então, gente, eu vivia esses dois extremos. Tanto com os meus pais, na codependência, com os meus amigos, na codependência, quanto com o meu marido. Eu vivia pisando em ovos o tempo todo. Um dia, né, tudo isso, 1 hora vai cobrar um preço, 1 hora isso vai te cobrar um preço. E chegou a minha fatura, né? Um dia eu estava na minha casa e aí eu passei por uma crise de ansiedade dessas que parece que você está caindo de um prédio, parece que tinha faltado chão embaixo do meu pé, o meu braço endureceu, a nuca formigava, eu achei que eu ia morrer. Eu estava sozinha no meu apartamento, né? E eu me lembro que nessa época eu estava até passando por um momento em que eu estava tentando resolver um problema que não era meu, que não tinha nada a ver comigo, que não tinha nada a ver com a minha família, mas eu estava tentando resolver. E aí aconteceu tudo isso e eu pensei que eu ia morrer. E, detalhe, essa não tinha sido a minha primeira crise de ansiedade, era a terceira crise de ansiedade que eu estava tendo. E ninguém sabia, só meu marido sabia. Por quê? Por que meu marido sabia? Porque ele era meu paizinho, né? Então, ele tinha que cuidar de mim. Então, ele tinha que saber o que eu estava passando. Ele era a única pessoa que sabia. Mas, nessa terceira crise, eu decidi que não, eu preciso de ajuda. Eu preciso procurar uma pessoa que tenha uma noção do que é que está acontecendo. Por que eu sempre lidei com isso normal? Nunca tive problema e agora estou tendo esse espiripaque. Vou ter que procurar ajuda. E aí, eu fiz isso, né? Eu procurei uma psicóloga, gastei bastante tempo, gastei dinheiro com algumas conversas, com algumas análises que fizeram bem, tá? Não me fizeram mal, me fizeram bem. Essas conversas que eu tive ali, os primeiros encontros que eu tive com a minha psicóloga, ela já me ajudou a ver algumas coisas que eu não enxergava. E era bom desabafar, era bom conversar com alguém. O problema é que as conversas que eu tinha com ela, apesar de me fazerem bem, não me tiravam do lugar que eu estava. Eu continuava sendo codependente e continuava sendo dependente. Eu continuava lá. E detalhe, a todo momento eu estava achando que aquilo era normal. Em nenhum momento eu tinha tido a consciência, mesmo fazendo a terapia com a psicóloga, que aquilo era disfuncional. Eu achava que era amor. Amor por todo mundo. Eu amava demais, né? Eu achava que era saudável. De tanto que eu estava desconectada. Eu estava exausta, gente. Eu estava exausta. Eu vivia, às vezes, desmarcando compromisso. Eu desmarcava muito compromisso. E eu me sentia muito mal. Porque eu ligava para a pessoa e falava, ó, não vou poder ir. Ó, você vai ter que ir sozinho. Ó, hoje eu não tenho condições. E eu nem me dava conta do porquê que eu vivia com dor, que eu vivia desmarcando as coisas, né? E aí, aconteceu que no meio desta bagunça, eu precisei me mudar de cidade. Para longe dos meus pais. Ah, gente, pensa, pessoa codependente, no nível hard, no meio dessa bagunça. Vou ter que me mudar. E aí eu pensei, agora que eu não posso ficar sem terapia mesmo, né? Porque eu vou enlouquecer. Agora eu tô longe do meu pai e da minha mãe, como é que eu faço? Como é que eu cuido deles? Como é que eu vou estar lá 3 vezes por semana? Para ver eles, para ver se eles estão bem, para me nutrir, porque eu me nutria muito da companhia deles. Quem me conhece sabe que por muito tempo eu morei lá perto deles, eu pegava meu prato, eu fazia meu prato na minha casa e eu ia comer lá em cima, na casa deles com eles.
Então, eu também me nutria, eu também tinha os meus ganhos, né? E eu estava indo embora. Então, eu falei, agora que eu preciso de terapia mesmo, agora que eu não posso deixar de fazer terapia. E aí, eu conheci uma pessoa que eu sempre falo dela, e eu quero deixar registrado aqui nessa aula, essa pessoa que me apresentou a abordagem sistêmica, que foi a minha psicoterapeuta, Dulcilene, lá de São José dos Campos, que fez eu enxergar que exatamente eu tinha. Foi ela que falou, o seu problema é dependência e codependência. Ela que me deu o diagnóstico. E nós trabalhamos por algum tempo sobre isso. Eu aprendi a colocar uma distância saudável. Eu não abandonei meu pai e a minha mãe. Só que eu me afastei um pouco. E eles sentem isso. Eu coloquei uma distância um pouquinho mais saudável. Eu me coloquei um pouco mais no meu lugar de filha. E não de pai e mãe deles. Eu assumi o meu lugar de mulher, de esposa dentro do meu relacionamento. Porque, na verdade, eu vivia uma relação de filha e pai com meu marido. Isso atrapalhava o nosso casamento de inúmeras formas que vocês podem imaginar. Eu aprendi uma nova profissão porque eu me apaixonei pela sistêmica e aí eu comecei a trabalhar de novo. Me senti útil de estar realizando coisas e de olhar nos olhinhos de vocês e perceber que vocês estavam tendo transformações que eu até pouco tempo também tinha tido. Entende? Uma das maiores transformações que aconteceu, que eu acho que para mim, né, para mim que sentia muita dor, por uma vida, 20 anos sentindo dor, me curei de uma doença que eu tinha no útero, a SOP, que os médicos diziam que não tinha cura, já tinha passado por muitos médicos, o que me deu o diagnóstico falou, não tem cura. De repente, mudei meu comportamento, assumi uma postura saudável na minha vida, fiz exame, não tinha mais nada. Então, gente, assim, eu passei por tudo isso. E muitos dos meus amigos e das pessoas da minha família nem sabem disso. Nunca nem ficaram sabendo. Então, eu quero que vocês escutem com muito carinho o que eu vou dizer agora para vocês. Se de alguma forma, contando essa história para vocês, vocês se identificaram com a minha história, em algum ponto, em algum momento, você precisa saber que se você não parar agora para você olhar para isso, você vai ser obrigada a olhar para isso quando você cair de exaustão, quando você ficar doente. Ou pior ainda, quando você perceber que os seus filhos desenvolveram alguns problemas e que você não estava lá emocionalmente presente para ajudar. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Por isso que eu criei o método Despertar. Por isso que eu cataloguei tudo o que eu vivi e tudo o que eu passei, as ferramentas que eu usei em mim, eu cataloguei tudo num lugar só para ajudar as pessoas como vocês. Pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passei. Entendem? Então, eu quero mostrar para vocês agora como é que funciona o método Despertar de maneira mais profunda, mais prática, para vocês entenderem o que é esse método Despertar que eu estou falando tanto, tá? Vou pedir aqui para a produção colocar, por favor, na tela a apresentação. Então, vamos lá. O que é o método Despertar, né? Então, o método Despertar, gente, é um programa de desenvolvimento emocional completo e muito prático que vai possibilitar você a sair de uma vez por todas, parar de ser um problema na sua vida, a dependência e a codependência emocional usando a abordagem sistêmica, tá? Que é a linha que eu trabalho tanto com os alunos quanto com os meus clientes nos atendimentos, ok? Pode passar para a próxima. Como é que funciona o método Despertar? Esse método, ele foi desenvolvido de uma maneira muito prática e muito funcional.
você vai ter 40 horas de aulas gravadas para assistir quando e onde você estiver. Você consegue assistir pelo computador, pela TV, pelo celular, em qualquer lugar, tá? Você vai ter um material didático em cada módulo. Então, você vai ouvir as aulas e você vai ter um material para você poder confirmar as informações que vocês ouviram na aula, fazer anotações, coisas do tipo. Também existe ali exercícios práticos para você potencializar o resultado e o aprendizado. Você não vai ficar assistindo aula e ficar só ouvindo. Não, você vai ter coisas que você vai fazer, você vai ter que botar a mão na massa, tá? Nada difícil. Coisas que são simples, coisas que são práticas de colocar em prática, tá bom? Além disso, a gente vai ter uma mentoria ao vivo para te ajudar a sair da dependência e da codependência emocional. A mentoria, gente, é o momento em que eu vou pegar na sua mão e a gente, todos nós juntas, inclusive aqui com a comunidade de apoio, todos nós juntos vamos passar por esse processo e eu vou mostrar para você cada coisa que você precisa fazer e você vai ter esse acompanhamento, não só comigo, mas com essa rede de apoio, com essas pessoas que vão estar no mesmo barco que você para conseguir os mesmos resultados que você. O método, ele está acoplado dessa maneira, tá? Próximo slide, produção. Aí, como que funciona? Nós temos aí alguns módulos, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona cada um. O módulo 1, deixa eu colocar aqui meu óculos, gente, para eu poder enxergar melhor. O módulo 1 é um módulo de introdução, de primeiros passos, tá? Nesse módulo, eu tenho algumas aulas ali, onde eu explico exatamente para você o que você tem que fazer para que esse não seja só mais um curso na sua vida. Porque quantas vezes a gente não fica comprando curso, deixa na metade, não conclui, esquece lá na gaveta, né? Lá eu dou uma dica para vocês de como vocês podem levar o método do início ao fim. Sem contar na aula inaugural, que a gente já vai fazer na semana que vem para as alunas, onde eu vou explicar para vocês como vocês devem estudar esse método para vocês terem os melhores resultados, ok? Módulo 2, domine o seu cérebro, controle as suas emoções. Nesse módulo aqui, você vai aprender como que o seu cérebro funciona e como que você pode usar o seu cérebro no seu benefício. Ai, Sheila, eu acho isso muito complicado. Gente, não é. Quem é meu aluno aqui sabe que eu explico de uma maneira muito prática, de uma maneira que você não vai ficar pensando, ai, meu Deus, eu uso aqui um esqueminha para você entender como funciona o seu cérebro, que nunca mais você vai esquecer, tá? E aí você vai conseguir lembrar de momentos da sua infância, você vai fazer exercícios para que você consiga parar de agir sem pensar, ok? Módulo 3, dando um novo significado para a sua infância. Nesse módulo, você vai ter a possibilidade de ressignificar alguns traumas e deixar as suas inseguranças para trás. Você vai aprender a como lidar e controlar o vazio que você... Lembra que ontem vocês falaram aqui que você sentia aquele negocinho aqui no meio do peito? Isso é vazio. Nesse módulo, vocês aprendem isso. Aprendem a se conectar com a criança de vocês. Aprendem a dar um novo significado, a ressignificar algumas coisas que talvez você já tenha passado, que está fazendo você sofrer. Vocês podem perguntar aqui para qualquer aluno que está aqui na apresentação sobre o exercício da nave. É um exercício que a gente faz nesse módulo que muda a percepção, faz você ressignificar a sua vida de uma maneira que você não faz ideia, tá? Módulo 4. Você em frente ao espelho, um mergulho no autoconhecimento. Nesse módulo, você vai descobrir quais são as suas maiores habilidades e quais são as suas maiores dificuldades. Quantos de nós, às vezes, fica batendo na tecla, tentando fazer uma coisa que a gente não sabe fazer,
que a gente não tem a habilidade para fazer. E a gente deixa, às vezes, de lado coisas que, se a gente colocasse a mão, ia explodir, a gente ia fazer sucesso. Mas a gente não sabe, a gente não consegue identificar aquilo que a gente tem habilidade e aquilo que a gente tem dificuldade. Nesse módulo, você vai aprender exatamente quais são as coisas que você tem habilidade e quais são as coisas que você tem dificuldade, para você entender como você funciona. E melhor, para você aprender a se amar do jeito que você é, porque você não precisa ser uma pessoa diferente. Você não precisa adquirir habilidades que o fulano, que o ciclano, que o beltrano tem. Você só precisa ser quem você é, só que usando as ferramentas que você exerce de maneira correta, ok? Próximo slide, por favor. Módulo 5. Um manual para a sua vida. Gente, esse módulo, o módulo 5, é o módulo que eu acho que é o principal. Eu acho não, eu tenho certeza que é o módulo principal de todo o método Despertar, tá? Por quê? Porque você vai aprender aqui a como atuar diante de cada situação que você passa na sua vida. É um manual, é um guia do que você deve fazer, como você deve agir, o que você não pode fazer, o que você não pode agir, tá? Você vai perceber que, se você colocar em prática tudo que está dentro desse manual, você vai ver que a sua vida vai fluir para frente e vai parar de ficar com essa sensação de que a sua vida travou. Ok? Módulo 6. Como ajudar sem se prejudicar. Nós estamos falando aqui sobre codependência, né? Como que a gente ajuda, qual que é o jeito certo de ajudar. Pois é, esse módulo aqui é para isso. É para você saber como é que você ajuda sem prejudicar você e sem prejudicar outra pessoa. A respeitar as pessoas como elas são, o destino delas, o futuro delas, sabe? Você vai aprender a pôr limite, a aprender a dizer não, e saber em quais situações que você diz não e quais situações que você diz sim. Quando é que eu ajudo? Quando é que eu não ajudo? Esse módulo é fantástico, tá? Módulo 7, descobrindo a raiz dos seus problemas. Esse módulo é um módulo que, basicamente, é o que eu vejo em todo quanto é constelação que eu faço. Constelação é uma técnica terapêutica que eu uso dentro dos meus atendimentos. É uma base do que eu uso lá. Lá você vai descobrir quais são os problemas invisíveis que você e a sua família enfrentam. Porque, às vezes, você está passando por um problema e você nem percebe. Quantas vezes vocês talvez já não perceberam que vocês estão vivendo, repetindo coisas que a mãe de vocês faziam? E às vezes até coisas que vocês falavam, eu não vou fazer isso que minha mãe faz. E aí daqui a pouco você se vê fazendo exatamente a mesma coisa. Ou as tuas avós, ou algumas tias, né? Pode ser que você descubra que, na verdade, você está vivendo repetição de padrão de pessoas da sua família. E nesse módulo eu explico quais são esses padrões. Quais são as coisas que talvez você esteja passando pela sua vida como repetição de padrão de pessoas da sua família. Tá bom? Aí então você vai aprender que, opa, eu preciso colocar isso aqui em ordem para poder viver a minha vida e não ficar vivendo a vida de uma outra pessoa. Ok? Módulo 8. Como desenvolver inteligência emocional. Nós temos muitas emoções e muitos sentimentos. Nesse módulo você vai aprender como identificar o que é emoção, o que é sentimento e como que você lida com eles. Sabe quando você faz uma coisa e aí depois você pensa assim, caramba, não devia ter feito aquilo, mas estava muito nervoso, estava com medo, estava ansioso, estava triste, acabei falando que não devia. Sabe quando as emoções controlam você e você, depois que passa, você fala, putz, não devia ter feito aquilo? Pois é, nesse módulo, você vai aprender a lidar com isso antes de você agir. Antes de você tomar uma decisão, você saber lidar com essa emoção e com esse sentimento que você está lidando, ok? Depois do módulo 8, próximo slide, nós teremos, então, a cereja do bolo.
né? Que é o que faz o grande upgrade do método Despertar, que é a mentoria ao vivo. Eu dei o nome para essa mentoria de Este é o Caminho para a Sua Liberdade. Nessa mentoria, você vai descobrir a forma de se livrar da dependência e da codependência emocional de uma maneira muito profunda, ok? É nesse momento que a gente vai juntar todas vocês, que eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai seguir passo a passo, com orientação, com exercício, com implementação diária de algumas ações que vocês precisam ter para poder deixar a codependência e a dependência num lugar que não perturbe mais você. Que você possa viver uma vida livre, sem se preocupar mais com dependência ou com codependência. Ok? Próximo slide. Além disso, eu preparei alguns bônus para vocês que vão ser presentes, que vão potencializar a experiência de vocês com o método Despertar, tá? Como que vai ser isso? Primeiro, um encontro presencial comigo, com as 10 primeiras pessoas que se inscreverem no método. Como que vai funcionar isso? Nós vamos combinar de se encontrar e nesse encontro a gente vai passar um dia juntos, a gente vai almoçar juntos, a gente vai tomar café, a gente vai conversar, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai fazer exercício sistêmico, constelação, a gente vai passar um dia inteiro juntas para poder potencializar os resultados de vocês. Vocês vão ter também como bônus, como presente, uma comunidade exclusiva com os alunos para ter uma rede de apoio. Gente, vocês já sentiram a diferença que faz quando você conversa com alguém e esse alguém te entende? Não te julga? Não te critica? Não fala assim, mas você está exagerando. Mas isso aí é coisa demais. Não, é muito bom quando a gente tem alguém para conversar e a pessoa escuta, entende, sabe exatamente pelo que você está passando. Essa rede de apoio é para isso, essa comunidade é para isso. É para você chegar e falar assim, putz, eu falei não para fulano e eu estou me sentindo assim. E aí a outra pessoa fala assim, eu também me senti assim, mas sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, assim, assim. Ajudou. Você compartilhar uns com os outros das suas dificuldades e ter apoio. Porque às vezes eu escuto muito das pessoas assim, a jornada de se colocar numa postura sistêmica é muito solitária. Então vamos acabar com isso. A gente vai fazer uma comunidade onde você vai ter uma rede de apoio, ok? Além disso, você vai ter acesso a todos os workshops que eu vou promover durante o ano, tá? Vai ter workshop para falar de casamento, vai ter workshop para falar de família, vai ter workshop para falar de sexualidade, vai ter workshop para falar sobre várias coisas, tá bom? Além disso, também teremos um ingresso para participar do encontro do Clube do Livro Entre Elas. O Clube do Livro Entre Elas é um clube que algumas de vocês aqui até já participam. A gente estuda o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que ajudam as mulheres a se conectar com sua essência feminina. As coisas que aquele ambiente terapêutico, porque é mesmo um ambiente terapêutico lá dentro, que a gente vê lá dentro, a rede que a gente criou lá, tem ajudado as mulheres a fazerem revoluções na vida. Então, você vai ter essa oportunidade de um encontro lá, ok? Além disso, tem o Congresso Emocional. O Congresso Emocional é um congresso onde tem ali vários terapeutas falando sobre vários assuntos diversos que vocês vão poder fazer para poder aí potencializar o crescimento e o desenvolvimento de vocês. E, por último, mas não menos importante, vamos ter um workshop de carreira, imagem e empreendedorismo, tá? Esse workshop, gente, vai ser especial. Porque o que é que a gente percebe? Lembra que eu falei aqui que quando eu que eu deixei de ser dependente, eu comecei a me sentir útil de novo quando eu comecei a trabalhar? Pode ser que você sinta essa necessidade de querer ser útil. Eu tenho aqui muitos terapeutas.
Então, esse workshop vai ser para falar sobre se você tem esse desejo de entrar para uma carreira de trabalho, se você quer se sentir útil novamente, se você quer empreender, se você quer vender bolo, se você quer fazer um Instagram para vender suas coisinhas, para você fazer as suas coisas. Eu vou mostrar para vocês como é que os passos que eu trilhei, como é que eu fiz para o meu Instagram crescer, como que eu fiz para entrar no mercado de trabalho, tudo isso vocês vão aprender nesse workshop de carreira, imagem e empreendedorismo. Ok? Próximo slide. Será, Sheila, que esse método é para mim? O método é para você que é insegura, para você que não sabe dizer não, para você que se sente travada na vida, para você que tem baixa autoestima, para você que tem problemas financeiros, problemas de relacionamento, para você que sente culpa o tempo todo, nem sabe por que está se sentindo culpada, mas está. Para você que se sente exausta por ter que ajudar todo mundo e várias outras coisas. Se você se identificou com isso aqui, ou com tudo que a gente conversou nos nossos 2 dias de aula, esse curso é para você, ok? Bom, como que isso, se a gente fosse pensar em tudo isso, quanto que isso custaria, né? Lá no método Despertar, gente, a gente tem mais de 40 horas de treinamento. Se eu fosse colocar aqui o preço da minha hora, essas 40 horas de treinamento, daria mais ou menos uns R$4.000. Além dessas mais de 40 horas de treinamento, a gente vai ter 8 horas de mentoria. Seria mais ou menos uns R$1.600. Plantão de tira dúvidas. A gente vai ter, ao longo desse tempo, de 1 ano que a gente vai ficar junto, plantão de tira dúvidas. Custaria mais ou menos uns R$1.600. O encontro presencial, que a gente vai se ver, vai almoçar junto, vai fazer várias dinâmicas sistêmicas junto, mais ou menos uns R$300. Total disso ficaria mais ou menos uns R$7.500. Pensa nisso, gente. R$7.500. Mas não vai ser isso. Vocês não vão ter que pagar isso. O que eu vou oferecer para vocês é algo totalmente diferente. Bota aí o próximo slide. Para você ter acesso a tudo isso que eu falei para vocês, vocês vão ter que investir apenas 12 vezes de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. Gente, prestem atenção nisso. Eu estou falando aqui de terapia. O método Despertar é um método terapêutico, tá? É um método completamente terapêutico. E você pode ter acesso a esse tipo de terapia que você vai ter com acompanhamento profissional e com uma rede de apoio, investindo R$ 2,75 por dia. Pensa bem, R$ 2,75 por dia. Isso não é nada. Então, não existe desculpa para a gente ficar protelando, deixando para depois. Principalmente se você fez aquele teste e você ficou com medo, você ficou assustada, você ficou surpresa. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Agora pode ser o momento, ok? Então, é esse o convite que eu estou querendo fazer para vocês. Tem mais slide? Não, né? Ah, tá. Tem uma coisa importante, viu, gente? Que eu não posso deixar de falar. Cupom de desconto. Cupom de desconto. Esse valor, ele vai ficar ainda melhor. Vai ter 15% de desconto, mas só para quem fizer esse investimento até às 23 horas do dia de hoje, ok? Vocês vão ter aí, colocar Vida Leve 15 na hora de fazer a sua aquisição. Não pode esquecer de colocar. E aí vocês vão ganhar 15% de desconto. E vocês não precisam correr, não precisa se estapear, mas só lembrando que as 10 primeiras vão ter encontro presencial comigo, ok? Então, até às 23 horas
vocês têm esse cupom de desconto, que é importante aí, que vai ajudar ainda mais na condição de pagamento. Ok, gente? É isso, tá? O que eu quero, que eu queria apresentar para vocês, para ajudar vocês no processo de se livrar da dependência e da codependência emocional, ok? 1 ano você tem acesso ao método por 1 ano, tá bom? Depois de você ter ouvido tudo isso aqui que eu falei, e de você ter identificado se você é dependente, se você é codependente, se você é as duas coisas, né? Vocês vão ter 3 opções agora. 3 opções. A primeira, fingir que tudo que você ouviu aqui não te afeta. Você vai continuar vivendo a sua vida do jeito que você sempre viveu, tá? Segunda coisa que você pode fazer, tentar sair dessa situação sozinha. Eu dei aqui os 10 primeiros passos, e daqui a pouco eu já vou falar o passo bônus. Mas eu dei aqui para vocês os 10 primeiros passos, e você pode já começar a querer implementar isso na sua vida sozinha. Pode ser que você arrume dificuldades, e agora não sei como que eu faço, será que tá certo, será que não tá? Mas é uma opção, tá? Ou, terceira coisa que você pode fazer, que é entrar para o método Despertar, receber o passo a passo de como você deve fazer, o que você deve fazer, com o apoio da comunidade, com a orientação de uma profissional que já passou por tudo isso e que hoje não vive mais essas dinâmicas, tá? Só que essa é uma decisão que você vai precisar tomar. Esse momento pode ser para você também, assim como foi para muitas pessoas que falaram aqui, um divisor na vida de vocês. Um divisor de água na vida de vocês. E se vocês decidirem que esse é o momento, eu vou estar esperando vocês do lado de cá. E a gente já vai começar a trilhar por esse caminho na semana que vem, ok? Então, a produção vai colocar o link para você fazer a sua matrícula aqui no chat e também lá no grupo do WhatsApp, tá? Nós vamos disponibilizar aquele cupom. Então, se você for querer fazer a sua matrícula, faz, gente, até às 11 horas para você conseguir esse desconto utilizando o cupom, ok? Dá para se libertar dessa prisão. Se a sua chave estiver na mão de outra pessoa, com o método Despertar, eu vou ajudar você a ir lá, arrancar a chave da mão dessa pessoa e abrir tua gaiola, para você sair e se ver livre de uma vez por todas, ok? Agora, eu falei para vocês que eu ia falar uma dica bônus, né? Uma coisa que você pode fazer para se livrar da dependência e da codependência, e o melhor de tudo, você não precisa gastar dinheiro, você não precisa investir nada. O que é? Gente, tenha uma vida mais leve. Vivam com mais leveza. Dança mais. Canta mais. Quer saber? Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora. Lembra do fone de ouvido? Quem tiver fone de ouvido, coloca fone de ouvido, porque a experiência é diferente. Quem não tiver, não tem problema. Todo mundo de pé. Eu quero que vocês fiquem de pé. Quem tiver com câmera desligada, liga a câmera, porque eu tô de olho aqui para ver quem é que tá comprometido mesmo, viu? Vamos todo mundo ficar de pé. E aí, gente, é o seguinte, dança e canta. Dança e canta, porque isso aqui faz diferença na vida, tá? Vou pedir para a produção colocar a música. Vocês pegam o vinho de vocês, a bebida de vocês, ou se não tiver bebida, só deixa a música rolar e vocês vão seguindo aí as emoções de vocês. Beleza? Pode colocar aí, produção.
objetivo e a vida é breve. Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no coração os meus parentes e entes e os presentes que a vida me dá. Grite comigo, a, e, i, o, a, e, i, o, a, e, i, o, y, y, e, a, e, i, o, a, e, i, o, a, e, i, o. Eu quero amor, eu quero tudo que for bem colorido, tudo que for leve. Não me atrapalhe, eu tenho um objetivo e a vida é breve. Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso, no coração os meus parentes e entes e os presentes que a vida me dá. Grite comigo, a, e, i, o, a, e, i, o, a, e, i, o, y, y, e, a, e, i, o, a, e, i, o, a, e, i, o, y, y, e, a, e, i, o, a, e, i, o, a, e, i, o, y, y, e, a, e, i, o, a, e, i, o, a, e, i, o. Ô, gente, que coisa boa. Fala a verdade. Fala sério. Quem canta, quem dança, seus males espanta, entendeu? Então, façam da vida de vocês mais leve. Não fica preso dentro do quarto, escuro, assistindo televisão, rolando tela de celular, perdendo tempo, sabe? Olha aí, faz igual a Thalita, descobre que tem molejo nesse corpo, se movimenta, sabe? Isso é importante, tá bom? E aí, para a gente finalizar, vamos ficar cheirosos de novo para nós tirarmos essa foto? Faz aí as poses de vocês, bem bonita. Vou tirar uma foto, depois vou colocar lá para a gente poder divulgar. E eu quero todo mundo postando e dizendo como que foi essa aula para você, tá bom? Vamos lá, fazer cara de bonita, cara de bonito. Quando ele terminar, ele conta que já resolveu. Ô, Jesus Cristo! Pronto. Foi? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui até o final, viu? A presença de vocês, tanto ontem quanto hoje, foi muito rica. Saibam que o sim de vocês é muito precioso para mim. E quem disser sim hoje à noite, ou até aí o dia em que o carrinho vai ficar aberto, quem disser sim, eu vou honrar com a minha palavra e dar o meu máximo para que você tenha os resultados que os alunos do método estão tendo, os resultados que eu tive, viu? Vamos para o encontro presencial. Turma 1, vem comigo que vocês passam de ano, ok? Pode deixar que nós vamos conversar ainda sobre isso. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, muito boa noite. E para quem fizer sua matrícula, eu te vejo do lado de cá. Tchau, gente!
Boa noite.